Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer uma receita de pão caseiro que fica uma delícia. Então vamos lá para os ingredientes. Você vai precisar de um ovo inteiro, 3 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, 20 gramas de fermento biológico seco, aquele de saquinho, você vai utilizar 2 pacotinhos. 500 ml de leite integral, você pode substituir o leite por água, tá? Para baratear um pouco mais a receita. O importante é que tanto o leite ou a água tem que estar em temperatura ambiente. Aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo. Eu coloquei aproximadamente, pessoal, porque a farinha de trigo é um ingrediente que você vai acabar colocando aos poucos e dependendo, né, da farinha que você usa, o leite ou a água que você for usar, você vai usar menos ou mais. Para essa receita aí, eu acabei nem usando 1 quilo todo de farinha. Eu fui colocando aí aos pouquinhos, né? Vou explicar para vocês. E eu acabei aí no total utilizando em torno de umas 850 gramas, tá? Então é na hora de ir sovando que a gente realmente vai saber quanto usou. Então por isso que eu coloco aí aproximadamente, né? Para ter mais ou menos uma ideia. Então eu vou fazendo dessa forma, vou colocando um pouquinho de farinha e mexendo bem a mistura. Quando você perceber que a massa já tá ficando um pouquinho já mais consistente, é aí que eu coloco o sal, tá, pessoal? Eu não coloco o sal lá no começo da receita, por causa que o sal, ele pode diminuir o efeito do fermento. Então, vocês vão ver que eu tô colocando a farinha. Quando eu perceber que ela já deu uma consistência maior na massa, aí que eu venho e coloco o sal. Essa mesma massa eu aproveito para fazer tanto o pão caseiro, né, que ele é um pouco mais salgado, quanto um pão que a gente consegue fazer ele mais para o doce, né, um pão de coco, que numa outra oportunidade a gente vai também estar fazendo aqui, tá? Aí o que que eu faço? Eu só diminuo um pouquinho a quantidade do sal que eu coloquei nessa massa aí pro pão caseiro. Aí, pessoal, a gente continua dessa forma, tá? Colocando a farinha aos poucos e mexendo. Enquanto eu consigo mexer ela aqui na bacia, eu vou fazendo isso. Coloco a massa, vou mexendo, até vou colocando já um pouco mais de força e dando uma batida, porque de certa forma a gente tá sovando a massa já aí também, tá? Então, vai fazendo aí desta forma. Então, eu tinha comentado com vocês, né, que eu ia falar por que que eu vou colocando a farinha desse jeito, né, que a gente não sabe exatamente quanto vai usar. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive dificuldade de fazer pão caseiro. No sentido, não de sabor sempre ficava bom, acabava de assar aquele pão gostoso, a gente comia e fica uma delícia. Porém, o meu problema era sempre no dia seguinte. Ele já estava assim um pão firme, mais duro, sabe? Não estava mais fofinho igual quando a gente faz no primeiro dia. E eu, né, assim, não entendia exatamente o porquê, porque eu sovava até, assim, né, porque todo mundo falava, né, tem que sovar bem. Todo vídeo que eu assistia falava, sova bem que o pão fica macio, quanto mais você sovar, mais ele vai ficar macio. E não deixa de ser uma verdade, né? Mas no meu caso, não dava tão certo. E outra coisa também, né, gente? Pão é uma coisa que eu falo que vai da mão da pessoa, porque a minha mãe, a minha avó faz dessa forma tradicional. Coloca os líquidos, aí já coloca toda a farinha, mexe, sova e o pão tá sempre fofinho. No dia, no outro dia, é incrível. E quando eu ia fazer, eu tentava fazer o mais parecido possível com elas, mas eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê, né? Porque acho que eu colocava toda a farinha, mas eu não sovava da forma necessária. E ficava assim, no dia bom, mas no outro dia, exagerando um pouquinho, quase um tijolo. Aí um dia, olhando aqui o YouTube, eu encontrei uma pessoa com um vídeo, né? Explicando uma forma de fazer pão, dando dica para quem tinha dificuldade. Falei, nossa, essa santa pessoa gravou esse vídeo pra mim. E aí eu fiz e deu certo, e por isso que eu queria também compartilhar essa dica com vocês, né? Como eu falei, eu sei que muita gente faz, né, pão naturalmente bem, mas eu acredito também que tenha
alguém que tenha dificuldades como eu, né? E eu acho que dica boa, coisas que dão certo, a gente tem que dividir com as outras pessoas, né? Então, por isso que eu queria passar dessa forma, fazer a receita dando essa dica aí para vocês. Bom, gente, agora eu já coloquei a massa aí para bancada, né? Já não dava mais para ir mexendo ela na bacia, mas agora é aquela hora de literalmente pôr a mão na massa, né? A gente colocando a farinha e sovando, trabalhando essa massa para que ela vá incorporando e chegue no ponto que já não esteja mais grudando tanto nas mãos, tá? Então, agora é hora de trabalhar aí com o bracinho. Eu dei uma acelerada aí no vídeo para não se alongar tanto, mas eu continuo fazendo o mesmo processo, tá? Colocando um pouquinho de farinha nas mãos e sovando a massa, trabalhando ela nesse movimento aí de vai e vem, como se estivesse rasgando, né, a massa, tá vendo? Ó, é pouquinho agora de farinha e fazendo o movimento com a massa, tá? Agora é sentir mesmo nas mãos. Vou voltar a acelerar o vídeo, tá, gente? Porque agora, na hora de sovar, não tem um tempo certo, tá? Mas eu acredito que até dar o ponto aí eu acabo fazendo esse trabalho aí de sovar mais ou menos uns 10 minutos, tá? Pode ser até um pouco menos. Mas aí tá aceleradinho, então não dá pra ver em detalhe, mas é aquela mesma coisa, colocando um pouquinho de farinha e trabalhando essa massa aí. Bom, gente, já chegamos aí num ponto que ela já não está mais grudando nem na bancada e na mão gruda bem pouquinho, tá? Quando tá grudando bem pouquinho, eu já paro de colocar a farinha, eu não espero ficar sem grudar totalmente. Agora a gente vai colocar a massa para descansar. Eu costumo deixar de 40 a 50 minutos, depende do lugar que você mora. Se é quente ou não, ela vai fazer esse processo mais rápido, tá? O importante é você perceber que ela dobrou o tamanho. Eu gosto de colocar dentro de um saquinho plástico, porque isso acelera o processo e ela vai um pouquinho mais rápido para dobrar o volume. Então, depende do dia, em meia hora ela já chega, o saquinho ajuda bastante. Então, você coloca a massa dentro do saquinho. Se precisar polvilhar um pouquinho só de farinha para ela não ficar grudando muito, aí você fecha em cima, dá um nozinho, tira o ar, né? Fecha em cima dando um nozinho. Se você quiser também, gente, colocar na bacia, como você costuma fazer, tá? Só tô dando aí a dica do saquinho porque eu achei bem bacana. Acelera aí o tempo de espera. Então, é mais uma dica aí que eu achei legal e tô compartilhando com vocês, mas pode deixar descansar como você achar melhor. O importante é perceber realmente que ela dobrou o volume. Pronto, gente, já cresceu. Agora eu vou abrir aqui o saquinho para a gente poder abrir a massa e poder modelar os pães. Eu vou aproveitar essa massa que eu fiz hoje para poder montar outros 2 vídeos de dicas para vocês de como você também congelar a massa, porque às vezes tem gente que acha que só dá para congelar o pão depois de assado, mas também você pode congelar a massa assim, com ela antes de assar e depois você só assar o pão, ele bem fresquinho mesmo. Então, eu vou deixar depois aí para vocês o link de como congelar o pão e depois colocar ele para assar, tá? Então, tá vendo? Esse tanto de massa que a gente fez, daria para fazer aí 2 pães grandes ou 4 médios, né? Eu tô dividindo a massa no meio porque uma parte eu vou usar para fazer um pão, pra gente já assar e ver como ficou. A outra parte eu vou congelar e a outra metade eu vou separar porque eu vou fazer também uns salgados para vocês verem que também dá para aproveitar essa massa. Mas para esse vídeo não ficar tão extenso, eu vou deixar os links aí para vocês, para caso, né, alguém se interesse, depois só acessar e ver, tá? Como congelar e depois também, se quiser aproveitar essa massa aí e fazer salgado, dá certo também. Eu gosto de abrir a massa no rolo, tá? Mas nada impede de abrir ela na mão também. Eu gosto, então, de abrir aí no formato retangular, como vocês estão vendo. E aí, depois eu vou enrolar os pães. Agora, eu já tô abrindo, então, a segunda massa, né? Então, vou deixar 2 pães enrolados. Um nós vamos assar e o outro vai ser para congelar.
Aí com os pães enrolados, então, gente, o que a gente vai colocar para assar, a gente vai deixar ele descansar de novo, tá? Então, vai ficar um descansando mais ou menos 1 hora ou até dobrar de volume, que é esse daqui. E o outro eu vou deixar aqui o link, então, agora para vocês verem como faz para congelar. O pão já descansou então e dobrou o volume, agora nós vamos colocar ele para assar. Eu faço uma misturinha de água e óleo para passar em cima da casquinha, para ela ficar mais crocantinha, dar uma corzinha bonita. E aí vocês vão levar ele para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Por mais ou menos aí de 35 minutos. Já estão prontos. Olha que linda a corzinha que ele fica fazendo aquela misturinha com a água e o óleo. E eu deixei uns 40 minutos, tá? Para ele ficar assim. Se você prefere ele um pouquinho mais clarinho, é só tirar um pouquinho antes. Mas ele está super fofinho, tá bem macio. Pode fazer na sua casa que você vai adorar. Um pão quentinho assim com manteiga e um café feito na hora é tudo de bom, né, gente? Se você gostou desse vídeo, deixe um like e muito obrigado. Até a próxima. Beijo!